pessoal, estou de volta para mais uma aula de estudo orientado, mediação tecnológica Rondônia. Pronto, cheguei. Vamos começar? Isso mesmo, pessoal. Nós estamos estudando várias técnicas, métodos e formas de aprimorar a forma como nós estudamos diariamente, em todos os componentes curriculares. Esse componente, estudo orientado, faz parte do quadro do novo ensino médio para mediação tecnológica. Isso mesmo, muito bacana, não é verdade? Então tá bom, vamos começar a nossa aula de hoje. Olha lá no quadro, pessoal. Vamos lá. Olha só, hoje nós vamos falar sobre resumos. Sempre você ouve falar assim, olha, faça um resumo não é? Faça um resumo desse texto. Faça um resumo do que você está estudando agora, desta matéria, deste livro, deste artigo. O que é um resumo? Um resumo, galera, é uma produção textual, né? É uma produção textual que apresenta de maneira fiel ideias presentes em outro texto. Então, o resumo é um texto, é uma produção textual que tem ideias, que estão presentes no texto original que você está estudando. Ele tem por finalidade resumir o conteúdo apresentado no material original. Então, olha aí, deixar resumido um certo conteúdo. Seu resumo precisa apresentar uma linguagem concisa e objetiva, além de ser predominantemente descritivo e impessoal. Eita, professora, é verdade. Sempre pedem para eu fazer resumos. Olha aqui para a prof. Galera, olha, fazer resumo é muito bom. Sempre. Então, você pega um texto, um capítulo de um livro para ler. Você lê, faz a leitura, sublinha, Tem a técnica de sublinhar, faz suas anotações, destaca com marca-texto, muito lindo. Depois você pode fazer o seu resumo. O resumo, ele tem técnicas para ser feito também, tá? Não é de qualquer jeito. Primeiro que nele precisam estar as ideias do texto original que você leu, do capítulo do livro, do artigo, do material que você leu. Tem que ter ideias fiéis àquele texto original. Ele tem que ser impessoal, é um texto descritivo, um resumo, tá? Você tem que descrever de forma resumida. Por que ele fica resumido? Porque nele vão estar as ideias, tá? Fiéis e principais do texto original. Tem tamanho para um resumo? Então, professora, qual é o tamanho máximo desse resumo? O professor pede na sala assim, olha, faça um resumo aí. Que foi com essa pergunta? Quantas linhas, professora? Tem que ter esse resumo. Olha, um resumo pode ser e vai ser maior do que uma síntese. A síntese ela é menor, Sintetizar, um sintético, pequeno. Então, uma síntese com 10 linhas, o resumo pode ser bem maior que 10 linhas, tá? Pode ter uma página, 2 páginas, um resumo, tá? Você vai resumir um livro. Você consegue até resumir um livro em uma página, mas você pode passar disso um pouco, tá? Um livro de 200 páginas, você consegue resumir um pouco mais de páginas. Se você fazer uma síntese do livro, aí você vai ter 10 linhas, 15 linhas, até 20 linhas de síntese de um livro, tá? O que é diferente também de resumo, eu já estou falando para você, é um release, Release é uma síntese mas que pode ser ainda menor do que uma síntese. Release é um resumo de um resumo. Só que o release, ele se torna mais explicativo do que descritivo. Você vai explicar alguma coisa que aconteceu.
ou que vai acontecer, né? É utilizado muito para a produção de mídias, né? Para o jornal, para uma notícia, né? Aconteceu no dia tal um evento para tratar sobre a temática ambiental do estado de Rondônia. Neste evento compareceram as seguintes pessoas, tal, 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 e esta pessoa disse que, né, cuidar do meio ambiente é muito importante por tal, tal, tal. Release. Né? Uma síntese, ela não é explicativa, ela é descritiva, você vai descrever um fato, não pode ser pessoal. E um resumo é um pouquinho maior do que uma síntese e tem que ter as ideias fiéis do texto original. É um resumo de um texto, né? Certo? Professora, eu posso resumir uma conversa que eu ouvi? Né? Professora, eu tenho uma coisa muito importante para te contar. Aí a pessoa começa a contar os detalhes de uma situação. Aí eu disse assim, ela falou isso, ele falou isso. Aí o professor fala, tá, resume para mim essa história. Aí tá bom, vou resumir. Foi assim, assim, assim. Resumir lá em 2, 3 frases. Resumir a fala é uma técnica também. Mas o que nós estamos tratando aqui é de resumir texto, tá? Resumos de textos. Então, para resumir texto, tem que ter as ideias fiéis do texto. Numa conversa, numa fala, você vai colocar muito a tua impressão no teu resumo, né? O teu achismo, teus preconceitos, as tuas ideias, se tu gosta da pessoa ou não, tu vai dar mais ênfase a uma certa informação do que outra. Na fala, a gente tende a fazer isso, fica muito tendencioso o resumo em forma de fala. Por isso, nós temos que escrever o resumo de textos para tentar fazer com que as ideias lá sejam fiéis ao original e não colocando o meu pensamento, o meu achismo lá, minhas impressões. Ah, eu achei ridículo o que ela disse, professora. Essa é a sua impressão, né? Num resumo de texto, você não pode colocar dessa forma como você falaria. Tem que ser fiel à impressão do texto, tá? Então, não sei se conseguiu captar a ideia. Pois é. Tá vendo como é muita coisa, né? Para fazer um resumo, não é tão simples assim, e é muito sério, tá bom? Nós vamos continuar, olha lá no quadro, pessoal. Olha lá. Então, esse resumo, ele pode ser compreendido em 2 tipos, tá? De forma preliminar, e de forma informativa, ou preliminar e informativo. Para fazer um bom resumo, é importante ter definido o seu tipo e ter conhecimento do material que será resumido. Com certeza, né? Então, você precisa conhecer o material que você vai resumir. Você tem que fazer a leitura desse material, o estudo desse material, porque só assim você terá um bom resumo, se você tiver bom conhecimento do material, certo, pessoal? Muito bem. O autor, você, né, que vai escrever o resumo, é o autor do resumo, deve estar a par dos elementos essenciais que compõem o texto descritivo, tá bom? Então, esses elementos essenciais que contêm o texto, né, são as ideias fiéis do texto original. Mas a gente escuta muito hoje, a gente escuta muito essa palavra aqui, ó. Deixa eu fazer uma bolinha nela. Você já deve escutar, a gente fala muito esse termo, né? Resenha. Faça uma resenha, né? O que é a resenha? A resenha é o resumo? A resenha, pessoal, do tipo que a gente chama resenha crítica, né? Ela é um texto também, onde nesse texto vai prevalecer a argumentação. É um texto tipo argumentativo. Por quê? Porque avalia e julga o material original, né? Então, isso aqui também é uma situação da resenha. Eu vou comentar lá já já com você, mais um pouquinho, mas deixa eu passar essa adiante aqui, né? Características e estruturas de um resumo. Olha lá, o resumo tem como principal característica a sua capacidade de reduzir um texto em outro texto menor. Professora,
Por que você não disse isso antes, né? Produzir um texto menor do texto original. Com certeza ele tem que ser menor. Olha aqui para a prof. Então, tá pegando a ideia, né? O resumo é um texto menor, mas ele é o texto fiel às ideias que tem no texto maior do livro, do capítulo, do que tu leu, do artigo, da informação que você... do jornal, né? Da notícia. Ele tem que ser menor do que o original. A síntese é bem menor, mas eu falei uma palavra agora que foi resenha. A gente está usando muito o termo resenha. As resenhas é um resumo, mas é uma... Ela tende, né, a ser argumentativa, porque nós chamamos de resenha crítica. Você vai argumentar em cima da informação do texto original que você leu, né? Vai fazer apontamentos, vai fazer julgamento, você vai julgar aquilo. E esse julgamento vai ter muitas impressões pessoais embutidas ali e daquela sociedade e daquela cultura que você está. Você pode pegar um único texto e dar para vários grupos diferentes fazerem uma resenha e as resenhas sairão diferentemente porque vão ter julgamentos em cima daquele texto. Tem pessoas que vão concordar com a ideia, tem pessoas que vão discordar totalmente, tem pessoas que vão apontar situações ali que são condenáveis pela religião, pela cultura daquela localidade. A gente usa o termo resenha também hoje no nosso dia a dia, mas é diferente, né? Eu tenho que citar isso para vocês. Resenha. Eu vou ali, professora, para uma resenha com meus amigos, né? Uma resenha com meus colegas. Vamos fazer uma resenha. Fazer a resenha, essa resenha é outra, tá? Tá. Ontem a professora teve uma resenha top lá em casa. Vocês escreveram, eu vou perguntar para vocês fizeram um texto lá, né? Argumentativo, crítico de um capítulo de um livro? Não, prof, nós ficamos só conversando, cantando, jogando tal jogo, tabuleiro, né? Cartas, e videogame e tal. Essa foi nossa resenha. Não é a resenha, o resumo que nós estamos falando. É um resumo crítico, né? Argumentativo, mas do acontecimento ali verbal, né? Comportamental. Aí é uma outra história, um outro momento, né? Mas também está valendo usar o termo, mas não para os estudos aqui, tá? Vamos passar adiante, pessoal. Olha lá no próximo. Aspectos de um resumo. Para você fazer um resumo. Professora, como é que esse negócio de fazer um resumo? Como é que eu vou fazer? O que eu tenho que levar em consideração para dizer que o texto que eu fiz é um resumo? Tem que ter o poder de diminuir, de sintetizar, né? De pegar um texto de 12 páginas e transformar ele em uma página. Em uma página e meia, em 2 páginas. Você tem que ter o poder de resumir, deixar menor o texto original. Você tem que ter, vou riscar aqui, né, para ficar melhor, síntese. Tem que ter a impessoalidade levada em consideração, né? A pessoalidade, a impessoalidade. Você não pode colocar a tua impressão, o que tu quer, né? Eu odiei esse texto porque eu achei ele muito chato. Isso é a tua pessoa falando ali, a tua pessoalidade. Não pode ser assim, tá? Né? Você tem que colocar as ideias fiéis do texto de forma diminuída, forma mais objetiva. Aí eu já falei o próximo, né? Você tem que utilizar uma linguagem concisa e objetiva, clara e objetiva, né? Você tem que usar uma linguagem que dê para entender o que você está querendo resumir, tá bom? E tem que predominar no seu resumo a descrição, tem que ser descrição, você tem que descrever o texto de forma diminuída, tá bom? Você não vai argumentar, você não vai criticar, isso quem faz é a resenha crítica. Você não vai falar, olha, eu odiei isso aqui, porque dessa forma o mundo vai acabar, não pode acontecer isso, tá? Mas o que estava escrito no texto mesmo? Tá? Então, isso tudo aqui vai trabalhar para a gente
ter os aspectos de um resumo verdadeiro, certo? E é muito bom, galera, fazer um resumo, porque você tem um monte de livro, um monte de material para estudar, você faz o resumo e depois você estuda em cima dos resumos. Do ponto de vista estrutural, o resumo segue a composição básica de boa parte dos gêneros textuais. Em outras palavras, ele deve possuir uma introdução, com a apresentação do tema, um desenvolvimento com as principais ideias e uma conclusão com o fechamento do texto, mesmo no resumo, tá? Introduz, apresenta o que vai ser tratado, desenvolve a ideia e conclui o teu resumo, mesmo que ele seja de uma página, 20 linhas, você consegue fazer isso e deve fazer. Tipos de resumo. O resumo pode ser classificado em 2 tipos, preliminar e indicativo, né? O preliminar apresentado em congressos de eventos acadêmicos corresponde a trabalhos não concluídos. Preliminar, antes de fechar, de terminar. Indicativo, indica determinada produção acadêmica ou cultural, sendo necessária a leitura na íntegra, o que eu falei para ti? Do material original. Esse preliminar a gente usa muito para apresentar em eventos, tá? Um texto de um trabalho que ainda está sendo realizado. Ponto. Só para me olhar lá, né? Não vou falar da referência para você, tudo aí. Olha aqui para a Prof. Dani. Você ainda vai ter a oportunidade, com certeza, de apresentar seus trabalhos em congressos, em seminários, em webinários, né? E aí, quando nós desenvolvemos uma pesquisa, você está fazendo isso, os seus trabalhos da escola, não é? Isso vai te gerar curiosidade para, de repente, continuar a investigação em certos temas que você se identifica, né? E aí você está fazendo suas eletivas, os seus trabalhos extra-classe, de repente você se identifica com matemática e vai querer pesquisar. E aí você vai, não, eu vou apresentar esse tema num congresso, num trabalho, num evento, lá com a sua faculdade, né? Ou, inclusive, agora no ensino médio, quando você for participar de uma feira de ciências, de tecnologia, ou de um outro evento aí que acontece na sua cidade, na sua escola. Só que muitas pessoas vão querer fazer a mesma coisa, muitas pessoas vão querer apresentar os trabalhos. Aí o que vai ter que ser feito? Todo mundo vai ter que fazer um resumo do seu trabalho para enviar para uma comissão analisar todos os resumos e ver quais serão apresentados no evento. Então, esse resumo tem que ser claro, conciso, objetivo, para a comissão que vai analisar entender do que se trata. Só que esse resumo, ele pode ser e vai ser, muitas vezes, um resumo preliminar. O que é um resumo preliminar? Um resumo de algo que está acontecendo, não finalizou ainda aquela ideia, né? Estão sendo realizadas pesquisas para tratar de tal, tal e tal. Normalmente é usado para eventos, tá? O resumo indicativo é mais o resumo que nós fazemos na escola. É o resumo onde existe nele as ideias fiéis do texto original. Gente, tarefa para o final de semana. Leiam o capítulo 12 do livro de Geografia e façam um resumo. Esse resumo é do tipo indicativo, já tem um texto, você vai diminuir ele de forma fiel com as ideias que tem, de forma clara e objetiva, sem colocar a tua impressão pessoal, tá? Não tem que colocar a tua opinião, tem que colocar descrito de forma menor as ideias daquele capítulo lá que tem, vamos ver, 20 páginas, 10 páginas, né? Você vai diminuir. E o texto é descritivo, não tem imagens no resumo. Professora, eu estou linkando aqui com aquela aula de mapa mental. O mapa mental pode ser considerado um resumo? Não, o mapa mental é um mapa mental. Ele também pode se tornar um mapa conceitual se ele tem tópicos e pequenos textinhos, mas ele não é um resumo. Ele é uma ideia em mapa, tá? É outra coisa. Pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula onde nós tratamos sobre resumos, não é? E eu te espero daqui a pouquinho
na próxima aula para a gente fazer uma atividade bem bacana que nós preparamos para você, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.